Programa Plenitude, com Iraci Campos. Como as lesões afetivas podem impactar emocionalmente e espiritualmente os indivíduos. Relações conflituosas, relações abusivas, separações difíceis podem influenciar na autoestima e no bem-estar da pessoa? Bem-vindos ao nosso programa Plenitude de hoje, um programa que fala de corpo, mente e espírito para estar pleno. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo em nosso programa a psicóloga Tatiana Martins. E hoje vamos bater um papo muito gostoso sobre o que essas instabilidades emocionais influenciam, impactam na nossa vida. Seja bem-vindo ao Plenitude. Não, adoro, é muito bom estar aqui com você, ainda mais com um tema desse, né? Meu Deus. Nem fale, né? Tantas coisas vêm impactando na nossa vida ultimamente, emoções desequilibradas, e quando a pessoa passa por situações difíceis, quando a pessoa está numa relação de muito atrito, de muito desgaste, abusiva, buscando separação, quer dizer, tudo todo aquele panorama que você fala assim, gente, para o mundo que eu quero descer. É o caos, né? É o caos. É um adoecimento. A pergunta é aquela assim, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu deixei tudo isso acontecer? O que me motivou a chegar aqui a esse ponto, né? Numa relação adoecida, em sofrimento, num momento aí de ruptura, onde gera são muitas questões que são geradas no processo de separação, dependendo de como for essa separação, porque às vezes é uma separação saudável, que existe sim. Né? Como também a grande maioria não é. A grande maioria, o momento da separação é um momento de grande dor. E a gente não está falando de frustração porque não deu certo. A gente está falando de uma dor de exaustão, de sofrimento, de abuso, de cansaço, que vem de carência, rejeição, muitas vezes a traição. E aí, por que cheguei aqui? O que me trouxe aqui e o que a vida está tentando me dizer? Eu acho que o processo, assim, quando a gente começa a falar sobre lesões afetivas, relacionamento humano, né, diz muito do próprio ser humano, no sentido de o que me constitui, né? Qual é a minha história? Qual a história está sendo contada nas minhas ações? Né? Por que eu busquei indivíduos tão imaturos psicologicamente? Por que fui para emoções ou para relações onde o que está instalado ali é o sofrimento? Muitas vezes, Tati, o casal começa a entrar numa dinâmica? Numa dinâmica não, né? Numa roda viva ali de separação, e a pessoa bota a mão na cabeça e fala assim, eu não entendo por que, geralmente é quando a outra parte quer separar, né? Eu não entendo por que tá querendo separar, tava tudo tão bem, tudo normal. Ninguém busca a separação, tipo assim, eu fui dormir, estava maravilhoso, nosso casamento é fantástico, aí eu acordo, olha, não. É que a coisa já vem desandada há bastante tempo e é muito mais fácil eu falar que está tudo bem, porque não está muitas vezes na briga agora, está bem, brigou, mas ficou bem, mas não ficou bem, porque não resolveu. Exato. Então a pessoa fala assim, nossa, mas a gente está vivendo tudo tão bem, meu casamento terminou de repente, assim, não existe o de repente. Não, isso já vem terminando há muito tempo. O estrago já tá, ó. Tá instalado. Mas isso é interessante, sabe? Quando a gente vê, assim, que as pessoas, elas só moram juntas. Elas não estão casadas, elas não sabem o que é o significado da palavra casamento, né? Casamento é uma união.
né? Quando duas pessoas se unem em prol de algo, né, maior, onde você vai gerar expectativas. Construção. Exatamente, um ambiente. Junto. Né? Mas as pessoas casam não com esse intuito. A maioria casa por carência, por buscar... completar os seus prazeres. Os seus vazios também. Os seus prazeres, querer mostrar que tá casado. Isso, tem pela sociedade, o que me cobram. Ah, você tá velha, aí a pessoa vai logo, tem que casar, vai casar não? A pessoa buscadores mesmo, de outro que também tenha a mesma fragilidade. E aí casam dois que não queriam casar nada. Só casam porque tem toda uma pressão social, familiar, psicológica, porque eu acho que sente tipo um recalque, tipo assim, as minhas amigas todas se casaram. Eu já ouvi, você não ouviu? Tem filhos, e eu não encontro ninguém. Será que eu vou ter que ficar solteira a vida inteira, ou solteiro? Tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida? Aí se coloca numa posição, não, mas eu não quero casar. Isso é uma escolha. Quando encontra alguém, faz tudo para tentar forçar um casamento. Sim. E isso tanto homem quanto mulher. Sim. A sociedade está cheia disso. Nossa. Aí a gente pega e fala assim, nossa, o número de divórcios aumentou absurdamente. Na verdade, hoje é mais fácil você se divorciar. Antigamente, você tinha aquela coisa assim, era mais julgada, aí as pessoas ficavam com casamentos falidos a vida inteira. Frustrados, nossa, em traições. Era um desastre, porque é uma família inteira infeliz. Rompida. E isso é catastrófico para os filhos, para as pessoas em volta. Por quê? Porque não tem nada pior do que você conviver com indivíduos infelizes. Uhum. Então, quando antigamente a gente vê que as famílias, os pais iam até, né, morrerem juntos. Mas com ódio, com raiva, com, sabe, ressentimento. Hoje, as pessoas, elas se separam. Tá melhor. Eu acho que acaba você sendo mais honesto. Você sai da relação e vai construir outra. Agora, não adianta eu sair de uma relação e sair de outra e outra e outra. Isso tá falando de mim. Que vazio é esse? Enquanto eu não parar para pesar quais foram os pontos evasivos, fragilizados na relação de ambos os lados, mas não com o seu olhar de que sempre o outro está errado, mas se coloca fora da relação. Sim. E como é que você faria a leitura de uma relação a dois? Olha, dá nome de outras pessoas, olha, e faz aquela leitura. Assim, é difícil, né? Porque numa relação assim, a pessoa geralmente olha e fala assim, a culpa é dele, a culpa é dela, porque ela também, porque ele também, mas não é assim, como você falou, né? É uma relação, são duas pessoas ali, um casamento não acaba da noite pro dia. Há sinais, né, que vão acontecendo na vida diária. E aí, eles estão tão desconectados que não percebem os sinais. E aí chega um momento, às vezes chega uma terceira pessoa, isso acontece, que aí faz com que aconteça a ruptura que já tinha acontecido. Uhum. Já havia isso, né? Então, esse olhar, como é que eu me relaciono com uma pessoa que está na minha casa? Como é que eu vejo, né? Porque geralmente a gente vê só as nossas necessidades. Eu vejo as necessidades dele. A gente funciona como, vamos botar assim, uma equipe, uma família. Porque a construção de um casamento é a construção de uma família. Comunidade que tá todo mundo ligado e tem que funcionar juntos. Mas esse funcionar, vamos traduzir, construir juntos. É um núcleo. É uma construção. Sim. E a construção você só consegue fazer quando tem amor. Sim. Senão, cada um está buscando simplesmente seus interesses. Sim. E acontece muito, né? A gente vê terem filhos, os filhos ficarem abandonados, né? Os filhos crescerem muitas vezes com pais ausentes, ou extremamente dependentes, carentes. E aí a gente vê uma sociedade que a gente olha e fala assim, nossa, o que está acontecendo? De onde vem esse ser humano que está vivendo em sociedade? Vem de um núcleo familiar. Uhum. Se esse núcleo familiar está cheio de dor e sofrimento, né, não há respeito, não há presença, não há diálogo, o que vai acontecer? Mais um indivíduo que sai daquele núcleo, de que forma? Sim. Adoecida, carente, dependente, frágil emocionalmente.
buscando uma outra pessoa para dar o que ele não recebeu lá. Com certeza. E aí é um ciclo, ó, que se faz. De pessoas buscando sanar as dores delas com outra pessoa. Você não vai achar isso em outra pessoa. O amor que te faltou, só você pode dar. Com certeza, com certeza. E um processo de olhar um casamento e ver um casamento, uma relação, às vezes até de amizade, Iracy, né? Que a gente vê relações de abuso ali, de uma forma assim de funcionar muito adoecida. Manipulação, uma manipulação Exato. constante para que o outro sempre esteja satisfeito. É muita doença. Essas lesões, aí a gente vai assim, olhando para o espiritismo. No livro Encontro com a Paz e a Saúde, a Joana, ela bota um capítulo que ela fala sobre separações litigiosas e separações harmoniosas. Porque ela fala que, às vezes, uma relação, ela se esgota. E quando os indivíduos eles são maduros, há uma separação harmoniosa. Quando os indivíduos são imaturos, é quando vem essas lesões que a gente está falando. É quando vem a culpa, a raiva, a traição, o ódio, a vingança. Porque muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, não, mas a gente é super amigos. Olha só, ninguém casa para ser amigo. Porque se eu for casar para ser amigo, então eu não vou casar com um amigo. Ou então eu caso com um monte de amigos junto. Não tem sentido. Porque você casa para ter uma vida a dois, uma relação, um casal. Então, ninguém casa para simplesmente ser amigo. Ninguém casa com o pai e com a mãe, porque quando começa a chamar o outro Ixi, tem isso. Ai, mãe! Paizinho, mãezinho. Paizinho, Ai, vem cá, paizinho, mãezinho. Peraí. Olha, vai fazer terapia. Você dorme? Você tem relação sexual com seu pai e com sua mãe? Não. Então, vamos combinar? Quando você já coloca paizinho, mãezinha, você já construiu uma barreira ali psicológica que não há mais uma relação a dois. Não. Então... Mas aí você vê uma projeção aí, ó. Olha a mulher chamando o parceiro de pai. Oi, faltou um pai? E o outro chamando de mãezinha. Ela de mãe. Que é isso? O que isso tá falando desse mundo íntimo meu? Sim, sim. Não tem como. E maturidade. Porque uma relação a dois, você tem que ter o conjunto de tudo. Nós somos amigos, amantes, Sim. Nos amamos, Companheiros. somos apaixonados, parceiros, cúmplices, compartilhamos e construímos. Então, uma relação que tem tudo isso, ali tem amor. Sim. Porque sim. se Quando não não tem tudo isso... Sai fora. Porque não é amor, vai dar problema. E antes que tenha filho. Tá? Porque não vai estragar a cabeça de uma criança. Porque ter filhos, muitas pessoas têm filhos para manter relacionamentos. Eu ouvia muito falar. Filho não mantém, filho segura ao casamento. contrário, Não. afasta ainda mais. Afasta e ainda causa problema na criança. Porque uma mãe que pensa isso, ou um pai que pense isso, vai gerar naquele indivíduo ali uma culpa, uma necessidade ali até uma responsabilidade de nos manter unidos, que não cabe à criança isso. Não, e na situação de você, da pessoa, do casal virar e falar assim, eu quero muito ter um filho. O outro, quero muito ter um filho. Para aí, vamos ver onde é que está o compromisso e qual as consequências de ter um filho dentro de uma relação. Porque ter um filho não é falar assim, a pessoa fala na sua independência. Eu quero muito ter um filho. Eu queria tanto ter um filho. Tipo assim, eu quero uma boneca, eu quero um cachorro. A minha resposta é a seguinte, olha, não esqueça que a boneca você devolve. O filho você não devolve. Não. Mas nem o cachorro. Ok, mas o cachorro tem uma vida curta, de 14, 15 anos. Ele morreu... Acabou. Não pode comparar. Então, ter filho é algo para sempre. Vê se é isso que você quer assumir. Para sempre. E não, tenho vontade de ter um filho. É porque as pessoas Cada um com a são sua imaturas. Se elas não percebem objeto. Exatamente. Olha, para você ter um filho, você tem que ter consciência que, primeiro, foi o que você falou, é para a vida toda.
Segundo, ele é frágil, né? A infância é um momento extremamente vulnerável. E quando fica adulto, pode vir a te enfrentar ainda, Com certeza. dependendo Mas do filho. por ser frágil, tudo o que acontece naquele núcleo vai atingir aquele indivíduo de uma forma absurda. E aí vai... Só que esse indivíduo vai crescer. E aí ele cresce nesse ambiente, vendo a manipulação, vendo o abandono, a rejeição, ele vai crescer revoltado. Vai vir a adolescência vem com drogas, vem com bebida, né? Vem com anestésicos que às vezes viu usar a mãe e o pai por estar numa relação infeliz. Porque aquela relação foi feita não em cima de amor, mas de interesse. E tudo que é feito em cima de interesse não vai durar. De jeito Não vai durar, nenhum. né? Que seja financeiro, porque às vezes que seja emocional, né? Se sentindo sozinha, abandonada, não posso ficar, que seja social, a cobrança. A gente tem que ser mais autêntico. As pessoas precisam se cuidar mais para que elas possam gerar relações mais saudáveis. As relações, elas dependem de como eu me coloco. Se eu sei dar limites para o outro, eu sei até onde eu vou, até onde eu permito que o outro vá, né? Se a gente não dá limites, a gente permite invasões. E às vezes são grandes invasões. E se eu tô preparada para, olha, eu quero me relacionar, mas você sabe o que é casamento? Casamento é dia a dia. Casamento é contar a conta de luz, é a conta do gás. É diferente do namoro. Pendura as escovas de dente junto pra ver o que é que acontece. É a tábua do vaso, é a toalha ali, é o outro com mau humor. Casamento não é essa ilusão do namoro. O namoro é uma fase de encantamento que é necessária. Sim, mas aquela coisa. Namoro, você ficou de saco cheio, daí eu vou embora pra minha casa, pronto, acabou, tô lá. Olha, não quero te ver hoje. Casamento não. Querendo ou não, você vai ver. Vai estar ali. E o pior, porque vai quebrar. Filho, vai levar o pacote pra sempre. Porque vai gerar essa relação, né? E aí, uma vez eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa falando sobre a relação que tinha se separado, e que havia um parceiro onde esse outro era narcisista. E causou muitas lesões ali, não só nessa pessoa, como nos filhos. E que hoje ele conseguia se separar, mas a sensação e a culpa que tinha em relação aos filhos, de ter gerado filhos naquela outra pessoa que tão adoecida, que ele foi avisado várias vezes, mas por carência, por não querer aceitar que aquilo ali não ia funcionar, né? Vou perseverar, eu vou mudar ela. Não quero essa. Não. O indivíduo tá te mostrando. Não, depois que casar... Ela muda. Muda, vai ser diferente. Muda pra pior, porque dá uma zica do cão, vira um desastre. Pra pior, né? E você leva pra sempre, porque as lesões, você pode até sair e viver a sua vida, mas os seus filhos, você vai levar isso. E isso gera muito desconforto na gente, porque a gente tem essa sensação de responsabilidade sobre essas almas, que se encontram com... Claro que ninguém nasce no núcleo à toa, claro que a gente tem essa consciência, mas se eu posso... né, olhar e escolher um caminho, sim, a gente tem o livre-arbítrio, por que não? Por que não prestar atenção aonde eu estou investindo o que é mais precioso na minha vida? A minha vida. Né? E ao invés de... Eu gosto desse exemplo. Eu falo com os jovens, né? Cara, olha só, se você fabrica agora esse negócio de vou investir, né, no banco, se você olha... Qual fundo você vai investir? Quer saber tudo daquele fundo? Quer saber se você pode perder? Não quer perder? Tu toma todos os cuidados possíveis. Por que com a relação afetiva você não faz a mesma coisa? Não faz, Por que você não vai ver ali o indivíduo, qual a história? Não é você ficar escolhendo muito. Mas no fundo porque você tem que escolher. Mas aquela coisa, o outro, observa aquilo que o outro tem, que te incomoda demais, que é ruim, que... azeda o relacionamento, que para e pensa. Você está disposto a conviver com esse lado ruim, negativo, que você considera ruim, negativo, a sua vida inteira? Você está disposto a aguentar isso, a conviver sem estar brigando, atrito, mau humor? Se você estiver disposto a isso, realmente, aí
a relação vai valer a pena. Ah. Não adianta falar assim, não, ele tem isso de ruim, mas tem isso de bom. Mas o que é de bom não te pega. O que pega é aquilo que o outro tem e que não é legal, não é bom. Sim. Então, isso é que vai pegar. Então, olha essa parte negativa do seu parceiro, do seu namorado, e vê se você está disposto a conviver com todo esse lado. Com esse todo, né? A vida inteira. Esquece o lado bom, mas imagina que você vai ter só aquilo. Você está disposto a enfrentar só aquilo? Você abraçaria só isso? Pelo amor que você sente pela pessoa? Se você falar... É possível? Dá pra sim, suportar? Então, agora você junta o lado bom. Porque depois e não fala, pode dizer, porque né? ameniza. Depois não pode dizer aquela coisa assim, mas eu não sabia, eu não tinha visto que ela era assim, que ela... Gente, a gente se engana. Mas esse se engana é muito tentando preencher carência, assim. Por isso que o processo que a Joana nos traz de autoconhecimento, ele é fundamental. Porque se eu me autoconheço, se eu percebo as minhas carências, eu não me deixo levar por qualquer um que vem, né, bonito, beleza, e falando, encantamento. Opa, peraí, eu tô caindo aqui numa armadilha, eu tenho que estar atenta. Né? E essa armadilha diz muito das minhas necessidades. Se eu me conheço, eu sei me dar o melhor. Se eu não me conheço, e aí foi até uma das coisas que você falou quando você leu, você falou no início, processos de baixa autoestima, autodesamor. As pessoas se botam em situações lastimáveis. E aí, tudo isso que a gente está falando lesa a nossa alma. E a gente vê na história da humanidade tantas histórias, né, de amor, de paixão, que destruíram famílias, que destruíram pessoas, sem sentido, que se tivesse um pouco mais de responsabilidade, parasse, refletisse, poderia ter evitado. Sim, nós podemos e devemos evitar. Com certeza. A gente não pode mais ser levado por instintos, porque isso é o primitivismo. A gente não pode viver a vida com simplesmente impulsos. Não dá. Eu tive impulso, fiz isso. Então, fez, se precipitou, agora assume a consequência, porque vai dar ruim, com certeza. Vai dar ruim, exatamente. Né? E aí, você tá pronto para isso? Porque isso é importante, quando a gente pensa assim, o jovem, nesse livro a Joana fala sobre isso, né? O jovem, ele tá nesse momento, né, do impulso sexual, dos hormônios, aquilo tudo tá vindo. Se ele tiver uma família que fortalece, que ampara, que conversa, ele tem a capacidade até de passar bem por essa fase. Agora, o jovem, o adolescente, o problema é quando o ser já tá lá naquela idade avançada e continua jovem e adolescente, vivendo impulsos e querendo viver a sua libido de forma desregrada. É fuga, né? Porque não vai se enfrentar, não vai enfrentar relação nenhuma, não vai assumir nada e acha que a vida é uma brincadeira. Ou seja, que a vida é um carnaval o ano inteiro. Nossa, ótimo exemplo. E não é, né? Depois de uma boa bebida, vem uma ressaca. E essa ressaca, às vezes, é alta o preço. E aí vem, às vezes, relações que não tinham que ter acontecido, gravidez que podia ter sido evitada, né? Adoecimentos. Sim, sim. Conexões muito pesadas. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia e ela, a gente via que aquela relação era uma relação adoecida. Ela tinha carências muito grandes, ela tinha uma baixa autoestima e ela começou a se relacionar com um cara que ele era exatamente como ela, só que ele era agressivo. Então ele tinha raiva do mundo, ela tinha a baixa autoestima, era assim, uma explosão aquela relação. Então aquele cara, o que ele foi agressivo com ela e todo mundo falava, vem cá, você não tá vendo o que ele tá fazendo com você? Mas eu não consigo sair dessa história. Até um dia que esse cara quase matou ela. Quase. Mas foi por pouco. Ali, eu acho que aquele quase matou, ele bateu com o carro de propósito. Aquilo acordou ela. E aí ela conseguiu sair com muito custo, com a ajuda da família, precisou sair do Rio de Janeiro, viajar, para poder haver uma ruptura e um distanciamento, para ela poder se reconstruir. Olha que ponto chega uma pessoa. A relação, ela tá tão contaminada, tão envenenada, ela tá tão adoecida, que o que você vê é como se fosse duas pessoas ali afundando numa areia movediça. Exatamente. Ela vai afundando, ela não reflete, ela já não respira,
ela já não tem consciência das coisas e ela não consegue olhar o mundo em torno dela. Sim. Ela só olha aquela situação, um para o outro para um, e fica naquele stick-puxa, né? Exatamente. Não é nem medindo força, porque chega um ponto que a pessoa não tem mais força. Exato. Então fica um stick-puxa de uma visão cristalizada e não ouve nada e não enxerga nada. Exatamente. E se a gente for ver assim, né, o casamento é um ambiente tão propício a coisas boas. Nossa. É onde, se a gente souber fazer um lar com amor, né? Um ambiente, a gente aqui, né, dentro da doutrina espírita, que ainda traz o evangelho no lar, mostrando pra gente o quanto esse núcleo é importante, é fundamental para uma sociedade mais equilibrada. Se a gente, quando nós tivermos mais consciência disso, a gente vai receber esses espíritos e a gente vai construir esses espíritos muito mais seguros, uma sociedade muito menos agressiva, porque essa agressividade vem do núcleo familiar, essa raiva contida, reprimida, de mães, de pais. Né? Então, é triste a gente ver o quanto a gente perde, né, por ainda sermos muito distantes do nosso mundo interno. Completamente. E a gente pode construir uma relação consciente. E esse consciente é buscar a construção juntos. Sim. Eu costumo dizer assim que numa relação não se divide nada. Não se divide um apartamento, não se divide o carro, não. Numa relação de amor, a gente soma. Soma, exatamente. Porque começa, porque nós vamos dividir um apartamento. Olha só, começou tudo errado, já está uma porcaria, não vá. Concordo. A gente vai se unir, a gente Isso vai é amor, né? montar, construir uma vida Você deu num um ponto apartamento. bom. Se você pensa nisso, você já está fora do amor. Se você pensa em somar, isso é amor. É por aí. É isso aí. Passa rápido, né, Muito Tati? boa. Tati, obrigada pela sua Obrigada a presença, você, linda. uma alegria ter você aqui. Pois é, construir uma relação boa, uma relação duradoura, uma relação eterna no amor e não eterna quanto dure, requer esforço, requer solitude, compreensão, aprender a ceder, aprender a fazer troca e sempre somando valores, somando a proximidade, o toque, o carinho, o beijo na boca que não pode morrer nunca, pode ter 90 anos, não me interessa, o namoro, a proximidade, isso é fundamental para manter uma relação. Então, fique ligado, compartilhe o nosso programa, não esqueça de acessar lá no YouTube e compartilhar com seus amigos, com pessoas que passam por situações difíceis. Você pode estar sendo multiplicador da construção do amor. Então é isso. Para que você tenha uma semana de paz, alegria, muita luz, um super beijinho carinhoso e até a próxima semana.